Olá, muito bom dia. Já são 11 horas e 1 minuto. Já passa da hora. Temos que ir ao médico. Marta Drummond é a médica que nos acompanha hoje, é pneumologista. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Vamos falar de apneia de sono? Exatamente. Afeta muito mais gente do que aquilo que nós podemos supor numa primeira observação para esta doença. No fundo, o que se passa é deixarmos de respirar momentaneamente enquanto dormimos. Exatamente. Mais uma vez tem razão. É realmente a síndrome da apneia obstrutiva do sono, é mesmo isso, é o colapso da via respiratória superior, que acontece durante o sono e, portanto, paramos de respirar. Temos as tais pausas respiratórias de que falava. E esta doença afeta muito mais gente do que pensávamos inicialmente. Aliás, esta doença foi descrita há muito pouco tempo. O colega que descreveu esta doença pela primeira vez ainda trabalha e portanto, veja-se como realmente a doença é recente. E, portanto, eu já tenho aqui esta imagem atrás, precisamente para mostrar o colapso da via aérea que acontece durante a noite, que acontece exatamente naquela zona. Doutora Marta, antes de irmos às imagens que eu sei que preparou, como sempre, e muito bem, para a nossa conversa, eu sugiro que vamos agora ouvir as respostas que recolhemos na rua sobre hábitos de sono e se sabem, por exemplo, o que é a apneia do sono, porque há muitos doentes que o têm e que sofrem desta doença e não sabem, não é? Vamos ouvir as respostas. Vitinho. E embora este menino travesso não parecesse gostar de ir para a cama, era com ele que milhares de crianças aprenderam todos os dias a hora certa para dormir. Nessa altura, adormecer parecia ser muito fácil. Bastava ouvir a música, lavar os dentes e o sono acabava por aparecer com naturalidade. Com o passar dos anos, aos quais ninguém está imune, dormir começa a não ser um ato tão natural como seria desejável. O stress, o café e os horários de trabalho pouco ortodoxos são três vértices de um triângulo incompatível com uma noite bem dormida. Por tudo isso, quisemos saber, Portugal anda a dormir bem? Dormir bem é algo que acontece todos os dias na sua vida? Nem por isso. Sofro de insónias há muitos anos e, portanto, nos últimos 15 dias, devido ao facto de trabalho, não é? Que é complicado trabalhar quando não dormes, de maneira que procurei uma terapia alternativa de sono e, portanto, ando numa clínica a ser curada, não é? Deste meu problema. Não tem problemas de insónias, de roncopatia? Não tenho problemas desses, dormo muito bem. Pouco, mas bem. Bastantes insónias. Não durmo mal, durmo sempre bem. Tenho há pouco tempo, não é? Dorme é pouco, não é? Exatamente. Tem dias, às vezes durmo melhor, outros dias durmo pior, depende. Quais são os seus problemas neste caso? É acordar muitas vezes de noite. É sono leve? Exatamente, de maneira. E a apneia do sono, já ouviu falar deste problema? Sim, já ouvi falar na apneia do sono, sim senhor. Tanto é que o meu filho parece que vai tratar também disso, da apneia do sono. Como é que detectou o problema? É médica, que ele está forte e mandou fazer esses exames. Normalmente os miúdos e tudo dizem que eu ressono muito. E eu própria também sinto que há noites em que é pior, que acordo. Com falta de ar? Sobressaltada, com falta de ar, principalmente por causa disso. E alguma vez o apanhou a suster a respiração durante a noite? Porque a apneia do sono consiste nisso, de repente a respiração, uma pessoa deixa de respirar. Sim, fica assim e estremece, sim senhor. Já desde pequenino que ele tem isso. O que é que os médicos acabam por lhe dizer em termos de tratamento? Enfim, eu nunca falei muito com a minha médica sobre isso. Deveria ter já falado, mas já me habituei de tal maneira que também eu própria já não ligo. Portanto, é um bocadinho de desleixo da minha parte, mas até agora ainda não me preocupei muito com isso. A apneia do sono afetará pelo menos 500 mil de portugueses, a maioria homens com mais de 40 anos. Este problema ocorre devido ao estreitamento da faringe, provocando paragens respiratórias durante o sono. Como resultado, estes doentes, ao acordar, têm a sensação de uma noite mal dormida. A fadiga e a sonolência são dois sinais de alarme que devem ser tidos em conta, pois nos casos mais graves pode ocorrer a impotência ou até mesmo a morte em situações tão perigosas como adormecer ao volante. Ora, se ouvir a música do Vitinho já não é suficiente para uma boa noite de sono, saiba agora o que a ciência pode fazer por si. Um beijinho. Sonhos lindos.
já estou sonolenta só de ouvir o Vitinho. Que recordações, não é? E arranjar boas desculpas para não ir para a cama depois do Vitinho. Também era uma das artes na altura em que o Vitinho nos mandava para a cama. Doutora, está aqui uma ótima exposição de o quanto a apneia do sono ainda está envolta de dúvidas por parte dos portugueses, ou daqueles que ouvimos, pelo menos. Eu registrei aqui uma das informações que foi uma senhora dizer que nunca falei muito com a minha médica sobre isto. Se calhar devia ter falado, mas nunca falei muito porque me fui habituando. E efetivamente é isto mesmo que acontece, é que os doentes vão se habituando aos sintomas, eles são paulatinos, surgem lentamente, não há um quadro assim exuberante que passe do nada para o tudo, e portanto as coisas vão surgindo a pouco e pouco e os doentes vão se habituando precisamente a isso. Não só a dormirem mal, como a acordarem muitas vezes durante a noite, às vezes sufocados, com uma sensação de quase asfixia, e depois habituam-se também à sonolência diurna. Até podem confundir a apneia com pesadelos, por exemplo, podem. E acordar repentinamente. Exatamente, e muitas vezes acham que é só ressonar, que portanto têm roncopatia e portanto isso toda a gente tem. E no fundo têm alguma razão. A roncopatia é muito frequente e não traz problemas para a saúde do próprio. Portanto, a roncopatia, digamos que pode ser quase, digamos que é muito aborrecido para quem está ao lado a dormir, mas que não existe tratamento. Agora, a apneia de sono é uma questão diferente. A apneia de sono, para além da roncopatia, há os tais colapsos da via aérea. E, portanto, o doente para mesmo de respirar. Porquê é que isso sucede? E isto sucede, sobretudo, por dois motivos fundamentais. Um é a obesidade. E a obesidade é, como sabem, a epidemia deste século. E, portanto, as vias respiratórias, não é? Exatamente. O excesso de gordura. O excesso de gordura no pescoço vai diminuir o calibre da via aérea e, portanto, é mais fácil que ela colapse durante a noite. Mas este não é o único mecanismo. É muito frequente, mas existem outros, nomeadamente a genética. Todos nós herdamos o tamanho da via respiratória, como herdamos a cor dos olhos, a cor do cabelo. E, portanto, alguns de nós têm uma via respiratória mais estreita. Logo, é mais fácil que ela colapse durante a noite. E depois há uma série de hábitos que nós, às vezes, temos nesta nossa sociedade ocidental e que não são muito bons para, nomeadamente, a saúde do sono. Falo, por exemplo, de beber álcool à noite, 4 horas antes de deitar, não devíamos beber álcool. Porque o álcool relaxa mais os músculos respiratórios e são eles que mantêm a via respiratória aberta. Um copo de vinho, então, à hora de jantar. Pois é, a não ser que o jantar seja muito cedo e que se dê pelo menos 4 horas, esse espaço de tempo até se ir deitar. Então aí já pode haver o copo de vinho ao jantar. Mas esse é um dos motivos realmente de agravamento da apneia de sono e às vezes até de surgimento da apneia de sono. Podemos continuar, se calhar. Sim. Desenho das vias respiratórias. Eu trouxe esta imagem onde se vê precisamente o sítio onde há o colapso da via aérea. Portanto, isto aqui é uma face cortada lateralmente. Boca, nariz. Exatamente, língua, este músculo enorme. Sim. Aqui temos o palato e depois é exatamente nesta zona que se chama hipofaringe em que existem os tais colapsos da via aérea. E é muito importante nós sabermos exatamente onde é que isto se passa, porque muitas vezes os doentes me perguntam: e se eu fosse operado, será que melhoraria? Claro. Ora bem, a cirurgia, sabemos nós que a cirurgia não é eficaz na grande maioria dos casos da apneia de sono. Apenas na apneia de sono ligeira, precisamente porque aqui nesta zona não é possível ir alargar a via aérea. O que se faz habitualmente é ou abrir um pouco o palato, retirar amígdalas se forem muito grandes, mas isso não tem influência exatamente no local do palato. Este desenho é que a língua pesa no palato. Exatamente. E isso acontece a todos nós quando estamos a dormir, sobretudo de costas, em decúbito dorsal. Porque a língua efetivamente cai para trás e ajuda a obstruir um pouco toda esta zona. Então parte do segredo é dormir lateralmente? Exatamente. Parte do segredo passa por aí, mas pode não ser suficiente. Há doentes que só têm apneia de sono posicional. E, portanto, se inibirmos essa posição, conseguimos tratar-lhe, digamos assim, a apneia de sono. Mas há muitos doentes que mesmo lateralmente têm colapsos, precisamente porque têm uma via respiratória muito estreita. Então tem que emagrecer, doutora? É muito importante. Quem tem obesidade ou quem tem excesso de peso é muito importante que perca peso.
Devo dizer, às vezes os doentes pensam que se perderem peso vão ficar totalmente bem e às vezes não é assim. Sim. Portanto, não devemos ter uma expectativa tão grande quanto isso relativamente à perda de peso. Temos que assumir a perda de peso como um caminho para, sim, como um caminho, para a superação, não é? Sobretudo para a melhoria, mas pode não ser suficiente. E, portanto, quando os doentes perdem peso, e deviam perder pelo menos 10% do peso, que não é muito fácil. Claro. E, portanto, depois de perderem esses 10%, repetir o estudo de sono para vermos se foi suficiente. Porque muitas vezes não é. Há doentes que emagrecem, mas continuam a precisar claro. de outro tipo de tratamento. Ou se calhar de emagrecer um pouco mais do que os 10%. Às vezes este é outro tipo de tratamento. Exatamente. Este é o tratamento mais eficaz que existe para a apneia.